Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 167 com Juliana Fernandes. A Juliana é psicóloga clínica, psicanalista, pesquisadora e mestranda em psicologia na PUC Minas. A sua trajetória vai muito além do universo do consultório, das pesquisas e do ambiente acadêmico. Ela também é jornalista e, por mais de 2 décadas, atuou na área de comunicação e marketing de empresas nacionais e multinacionais, além de agências e consultorias. A partir de 2020, 2021, ela iniciou um processo de transição de carreira quando ingressou na Faculdade de Psicologia da PUC Minas e de lá não saiu mais. Além dos atendimentos, hoje ela trabalha em diferentes grupos de estudos e pesquisas da PUC Minas sobre temas como violência de gênero, feminicídio, masculinidades e saúde mental. Alô, Juliana Fernandes, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Ei, Paulão, obrigada pelo convite. É um convite muito esperado, né? Há um tempo. Essa conversa já está para ser feita. Acho que em outras, né? Em outras possibilidades e outras visões, né? E tenho a possibilidade de chegar aqui hoje para contar um pouco da minha história. Muito obrigada, né? Espero que todos gostem. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Ju, para começar, gostaria de saber de qual cidade você está falando. Eu estou falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, num friozinho de agosto, né? De início de agosto. Exata. Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu perguntei de onde você está falando, eu já sabia. Mas eu queria saber o seguinte: você é natural de Belo Horizonte mesmo, Ju? Como é que é a sua relação com a cidade aqui de BH? Sim, nossa, nascida e criada, crescida em Belo Horizonte, tive uma pequena, minúscula temporada em que eu morei fora daqui no interior de Minas, mas a maior parte do tempo por aqui mesmo. Ah, é verdade. Você viveu em Paracatu, não foi isso? Isso, morei em Paracatu por um ano e meio, mais ou menos, né, no noroeste de Minas, a trabalho, né? É uma cidade típica mineira, mas com muitas particularidades, assim, não muito parecidas, né, com as cidades históricas que vemos aqui, tipo Ouro Preto, Mariana, mas também bem parecido. Foi uma temporada super interessante também. Ô, Juliana, pessoal, eu vou pedir licença para chamar a Ju de Ju, porque a Juliana, a Ju é minha amiga há muitos anos e desde que eu mudei para Belo Horizonte foi uma das primeiras profissionais da área de comunicação, uma das primeiras jornalistas que eu conheci, porque a Juliana trabalhou com a Raquel, minha esposa. Inclusive é aí que é o gancho para começar a entrevista, Ju, que é no ambiente do universo da comunicação corporativa, do jornalismo, né? E você eu queria exatamente que, antes de te perguntar específico sobre seu momento na psicologia, queria que você contasse, compartilhasse um pouco dessa sua trajetória longa e super bem-sucedida no universo da comunicação e, sobretudo, na comunicação corporativa de grandes empresas, né? Até como o exemplo, você morou em outra cidade, né, para atender trabalhando para uma grande empresa. Que você podia contar um pouquinho desse seu início de carreira na comunicação e como é que foi essa caminhada aí nesses últimos, posso dizer, 20 anos aí na comunicação? Nossa, são muitas histórias. Eu acho que um ponto interessante, né, até percebendo na sua própria fala, de trazer a comunicação mais do que o jornalismo. Né, para quem não sabe, o nosso bacharelado é em comunicação social, jornalismo, publicidade, relações públicas são habilitações, né?
Então, aqui em BH, eu já escolhi a habilitação em jornalismo, já tinha essa pretensão. Minha pretensão, quando eu entrei no curso, era trabalhar em revistas, era meu sonho. Uhum. É, né, claro, quando a gente começa sonhando alto. Meu sonho era trabalhar numa National Geographic, numa revista. Eu não queria uma revista tradicional. Eu queria uma revista com profundidade e também com outras formas de se comunicar, né? A National Geographic tem as questões das fotográficas, né? Você sabe muito bem disso. Sim. E foi um início muito interessante, porque logo que eu entro na faculdade, eu me apaixono, me encanto pelo rádio. Estamos aqui num podcast hoje, né? Então eu sou uma apaixonada pelo rádio. Durante muito tempo fiz vários cursos no início, né? No início da graduação. Queria mesmo trabalhar em rádio. Mas a gente descobre que a carreira no rádio é uma carreira um pouco complicada, né? E uma carreira muito restrita também. Aqui em Minas, tínhamos poucas opções para o trabalho no jornalismo em rádio. Então, eu fui tentando achar um pouco do meu espaço, ainda sem saber, e entendendo também as dificuldades que eu teria pela frente para trabalhar em revistas. Que aqui em BH não seria possível, teria que sair Uhum. daqui, Rio, São Paulo, né, possivelmente. E isso eu estou falando, né, da virada dos anos 2000. Entrei na faculdade em 99, né? Então, a gente tinha um cenário muito diferente. A gente não está falando de um mundo digital ainda, né? Nada disso, né? Então, a gente ainda estava lidando, tateando ainda com o que viria a ser o mundo que temos hoje. E interessante que num determinado momento eu comecei a fazer estágios que estavam voltados para assessoria de imprensa. Até então, uma área que era muito ocupada pelas relações públicas. Mas os jornalistas estavam ali ocupando espaço, até porque a gente tinha um entendimento, né? Sempre tivemos um entendimento de como funcionavam as redações, né? O diálogo de jornalista com jornalista era um diálogo muito próximo, né? Então, foi uma área que eu me encantei, especialmente um estágio que eu fiz na Fiat Automóveis, que é uma empresa que eu tenho uma paixão, Uhum. desde sempre, e um estágio que me apresentou essa possibilidade de trabalhar, na comunicação dentro de empresas, na comunicação corporativa. Isso nunca tinha passado da minha cabeça antes. Não era uma possibilidade. E hoje passou a ser uma possibilidade, né? Assim, naquela época passou a ser uma possibilidade, hoje ainda é uma grande possibilidade. E aí, desde que eu pisei nessa área, eu nunca mais saí, né? Até fazer a transição, de fato, a transição da minha carreira para psicologia. Então, Então, só um parênteses. Então, uhum, claro, no ambiente da comunicação corporativa, quer dizer, você já começou numa grande empresa, né? Uma sim. das mais importantes aí aqui em Minas Gerais, né? E claro, no Brasil e no mundo, mas assim, você já teve contato e acesso a um universo da comunicação corporativa de altíssimo nível, né? Sim, e estava ali num ambiente, né, trabalhando diretamente com a assessoria de imprensa, tendo contato com outros processos de comunicação, e ali abriu-se um leque para mim, assim, gigantesco, né, infinito de possibilidades. A Fiat foi uma escola, eh, em todos os sentidos, né, porque ali, você estava trabalhando dentro de uma indústria, então, a indústria tem suas particularidades, mas ao mesmo tempo, com produtos que são para o consumidor final. Então, você tem uma marca, você tem a questão da reputação, está tudo ali muito explícito, É. né? E dali, meu estágio terminou, eu estava no finalzinho do curso já, de jornalismo, e eu tive a oportunidade de ir para uma agência que trabalhava para a Fiat na época, que era uma agência web, né, que foi a BHTech, então já trabalhando com a equipe Fiat num universo digital, ocupando um lugar no digital, o digital ainda muito da produção de sites, né, que também era um trabalho que eu jamais ia imaginar, né, estar, e também nunca mais sair dele, né, porque o mundo trouxe isso para gente mesmo que eu não escolhesse, né, mas trouxe uma, né,
um aprendizado, né, uma bagagem aí, sair um pouco na frente, talvez, para uma época, né, né, aí eu já estou falando de 2002 para 2003, né, então foi também uma experiência muito legal. E aos pouquinhos, né, fui chegando aos poucos, né, assim, já como profissional, fui para as agências, né, porque eu acho que é um percurso para quem vai para a comunicação corporativa muito natural, e o ambiente de agência é maravilhoso de trabalhar. Assim, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né, num período na Exatamente, outra visão, então, exatamente. né, assim, é sempre um ambiente muito bom, porque, você tem a possibilidade de criar mesmo, né, não que nas empresas você não tenha, né, mas acho que as empresas contratam agências justamente por isso, né, pelas ideias, né, por tudo que a gente consegue produzir. E aí eu também queria, né, não poderia deixar de comentar aqui a Press Comunicação, que também foi uma grande escola, né, a Cláudia Tanuri, o Robson Rajão, 2 pessoas incríveis, estão, né, até hoje com a Press funcionando, atendendo clientes importantes, e dali eu tive a oportunidade de atender muitos clientes importantes. Ah, E foi a primeira vez que eu tive contato com a comunicação interna, por exemplo, ou com a comunicação para comunidades, com outros processos para além da assessoria de imprensa, ok. né. E aí as co as da foi, né, se tudo foi tomando uma forma, né, muito rápida, e dando uma concretude, né. Aquele leque lá da Fiat, que para mim era um leque de oportunidades, ali então falou assim: "Olha, agora eu tenho também, pra onde escolher", né, ou até mais de um, né, de um processo, então tudo começou ali, né. Eu tenho uma grande gratidão, né, uma enorme gratidão, pela Press por isso, né, que foi um tempo muito, muito bacana. E aí, você começa a deparar com o que falta, né, no jornalismo, e falta mesmo quando a gente está trabalhando, né, com a comunicação corporativa. Então eu decidi fazer uma especialização, Hum, eh, e foi difícil fazer essa escolha, porque as especializações em comunicação, elas, eram ótimas, sempre foram muito boas, né, as próprias especializações de comunicação corporativa são muito boas, mas, eh, talvez eu tivesse mais a trazer da minha experiência do que para aprender, então eu precisava trazer um respaldo de algo que ainda não estava ali para mim, por exemplo, a questão do planejamento, né. E aí isso definiu minha escolha, acabei indo para o marketing, eu fiz um curso de gestão estratégica com ênfase em marketing na UFMG, que foi muito bom também, e me deu um pouco desse olhar da administração, ah, eh, né, essa pitada da administração para a comunicação. Eh, e também, talvez ele na época não tivesse percebido tanto, mas também muito da psicologia. olha só, vamos chegar lá, vamos chegar Já lá. estava aí. E aí foi, né, assim, né, eu fiz essa especialização, segui ali na Press, e aí, né, assim, aos pouquinhos fui fazendo essa ponte para, né, assim, das agências direto para as empresas. Eu acho que se eu for contar tudo, nós vamos É, gastar o tempo todo do não, podcast, então eu estou tentando acho fazer uma travessia, Acho que é né. importante, assim, né, ter essa visão geral e até explicar para a audiência que compreender que as grandes empresas muitas vezes têm um departamento pequeno de comunicação e contratam uma agência de comunicação externa que vai dar um suporte e vai aumentar a equipe, né? Então tem uma série de profissionais, um monte de serviços incorporados dentro da agência e a Juliana prestando esse serviço. Mas aí, Ju, também teve um momento que você saiu da agência para estar de fato como a pessoa da empresa, né? Da, Exato. da, da empresa. Que você podia contar um pouquinho disso? Até porque assim, eu também vivi com você uma fase dessa quando você estava numa empresa na Plantar, né? Que você lembra? A gente Sim, uhum, sim. fiz um trabalho com a Juliana de fotografar o processo de todo de plantação e colheita e toda a produção de eucaliptos, né, aqui no interior de Minas, que para mim foi inesquecível, Gil. Mas só assim, brevemente, que você podia contar de quando você saiu do ambiente de agência e viveu, de fato, um ambiente do universo corporativo ali dentro das empresas, com muito engessado, várias coisas, enfim. O que você podia falar?
Então, essa saída, né, assim, para quem está em Minas, essa saída das agências para uma empresa, ela, assim, a gente não tem tantas escolhas aqui. Eu acho que hoje talvez temos mais, mas, né, assim, falando ali, no, né, assim, na primeira década dos anos 2000, né, se você não tinha muitas opções a não ser a indústria, né, eu já comentei aqui sobre a Fiat, mas é mais predominante, né, a siderurgia e a mineração. São 2 setores daqui da economia, não que dão nome inclusive ao nosso estado, né, de Minas Gerais. Então, eu, assim, eu comecei a fazer aos pouquinhos, né, assim, muitos foram clientes, né, e assim, o passo para plantar, que acho que foi a primeira empresa, assim, que de fato me acolheu e que eu fui me entender dentro de uma comunicação de uma empresa, foi um passo natural, porque na pré-comunicação eu já estava muito envolvida, né, assim, trabalhando tanto assessoria de imprensa, né, como outros processos de comunicação voltados para esse setor florestal, né, de plantio de eucalipto, tanto, né, tanto na siderurgia, né, para produção de carvão vegetal, quanto para celulose, madeira. Então, assim, eu fui para plantar, era uma empresa familiar, eh, e aí também foi uma novidade para mim, né, porque aí além de estar numa empresa, era uma empresa familiar, uma empresa muito robusta que já estava ali, com mais de 40 anos no mercado na época. Eh, foi Para mim foi um pouco, vamos dizer, estranho, assim, claro que em agência a gente já tinha essa lógica de horários, né, assim, de horário de trabalho, de procedimentos, mas dentro de uma empresa você tem que pensar outros procedimentos, principalmente num ambiente industrial. Né, então, Hum. assim, você precisa ser treinado, entender, por exemplo, questões de segurança do trabalho, né, para saber onde que você literalmente está pisando, né, você vai lembrar da cena ali, ali nas florestas em Curvelo, né, Eu eu ter que usar lembro. perneira, porque ali, assim, o risco era isso, né, de insetos, né, ou mesmo Cobra. cobra, né, É, então, entender exatamente onde que você está pisando, é né, então verdade. traz um pouco dessa diferença, mas traz também outras, né, assim, por exemplo, forma de contratação, mesmo sendo, né, assim, agências hoje, a maior parte ainda contrata em CLT, mas a gente passou por um momento que existiam contratações como pessoa jurídica, né, então, tinha um pouco dessa mudança, né, de entender o que que é trabalhar com carteira assinada, né, seletista, entender o que que é férias, né, que é ótimo, né, você sair de férias e ter ali seu salário preservado, mas também ter remunerações extras, né, e outros benefícios. Então, assim, uma participação nos resultados, um plano de saúde, né, outros benefícios que as empresas também costumam colocar em seus pacotes. Isso também é uma grande diferença positiva, né, para algumas pessoas, para outras, eu vejo que hoje o mundo mudou muito, né, as pessoas têm buscado uma certa autonomia de trabalho e conseguem se organizar, né, mas nós ainda somos de uma geração que busca uma certa segurança ainda, né, então isso foi uma mudança também grande. Ah, que interessante, Ju. Deixa eu só colocar a tela aqui. E assim, e nesse seu, posso colocar que são 20 anos envolvida diretamente, né, no ambiente corporativo, na comunicação. E aí, Ju, eu queria entender como é que foi esse momento da virada e da decisão de fato, iniciar o processo da transição de carreira, que não é de um dia para o outro, não é uma decisão única, é um conjunto de vivências e de pequenas decisões, né? E também teve a pandemia nesse meio tempo. Também sei que também o ambiente da comunicação também esgota um momento, né? Chega num teto ali que você assim, dali será que eu vou passar, né? Assim, qual o preço disso também para a vida pessoal, né? Enfim, eu estou adiantando isso porque eu sei um pouquinho assim, mas eu gostaria que você compartilhasse aqui com a audiência, porque eu sempre vi e vejo como o seu exemplo como uma referência e uma boa reflexão
para que as outras pessoas considerem, né, o seu exemplo como um bom caminho, né? E isso, inclusive, eu e a Raquel estávamos conversando em casa exatamente de como a sua influência, não só aqui conosco como amigos, mas com outras pessoas, ela é relevante. E também adicionar que você é uma pessoa super comunicativa, né, Ju? Então isso também, imagino que você tenha conhecido muitas pessoas e você até adiantou. Enxergou um pouco já da psicologia ali em algum momento do seu trabalho, né? Mas enfim, a pergunta foi longa, mas é Não, basicamente mas assim, a transição da tá carreira, ótimo. como é que foi, como é que isso aconteceu, Ju? Então, eu acho que tem um ponto, assim, que lá do início da escolha profissional, né, que é importante colocar, que a gente assim, é uma decisão muito grande colocada para nós muito cedo, né? O que que você vai fazer na graduação? O que que você vai fazer da sua vida, né? E eu fiquei muito dividida entre o jornalismo. Na comunicação, não tinha dúvidas que seria o jornalismo, então isso é bom colocar. Ok. Apesar de adorar as outras áreas e já ter circulado por elas também. Mas eu tinha dúvidas também sobre a psicologia. Então, assim, eu já tinha essa dúvida lá no início, né? Hum, Quando a gente tinha que marcar, eu não sei se hoje. Hoje os processos, né, que são por Enem, a gente até coloca opções, mas, né, assim, no vestibular a gente também colocava alternativas. Eu nem sei se isso funcionava muito bem, né? Se essa pontuação que não desse para um dava para outro. Nunca ouvi falar de alguém que entrou dessa uhum, forma lá no passado. Mas era a minha segunda opção. E eu, assim, nunca me arrependi da primeira opção que eu fiz, né? A comunicação, o jornalismo, e hoje eu estou afirmando cada vez mais o jornalismo, e isso é muito legal. Eu fiquei muito tempo sem afirmar, porque eu não me enxergava jornalista, né? Porque se falava jornalista, mas onde você trabalha, né? Numa televisão X, numa emissora de rádio Y, num jornal impresso e tal, e eu não tive essa carreira, né, do jornalismo tradicional. Então, assim, não sei se é uma certa vergonha que a gente fica. Então, assim, não, eu sou profissional de comunicação. E hoje eu estou reafirmando, porque eu tenho muito orgulho dessa escolha, né? uhum, Um outro ponto é que no curso a gente tem uma disciplina de psicologia. Eu não sei se as grades atuais continuam, mas na minha grade, na época, eu tive, inclusive nos anos 2000, né, foi psicologia social, com um professor que, inclusive, é um psicanalista muito bacana. é, e eu tive notícias dele recentemente, então, assim, ele, de certa forma, plantou uma sementinha ali, né? Acho que ah, hoje eu consigo reconhecer isso. uhum, E eu já fazia muitas leituras da psicanálise. A psicanálise sempre foi, assim, um flerte que eu tinha, né? E eu acho que isso teve um pouco a ver quando eu fui para o marketing e a UFMG, apesar de eu ter feito uma especialização, lato sensu, sempre teve, né, assim, a UFMG tem uma natureza muito acadêmica, então em certas leituras que eu fiz eu acabei esbarrando, e essas leituras faziam sentido para mim, sabe? E aí, a comunicação, assim, a minha história é muito legal, assim, eu sou muito orgulhosa dela, assim, né, de ter construído essa história, e só que chega um momento, é o que você falou, chega um momento que começa a desafiar. E chegou um momento que eu acho que me desafiou, eu tinha muitas dúvidas sobre o que de fato era esse chamado aí, que foi um momento em que eu estava dividida entre se eu seguiria uma carreira mais técnica, né, assim, e eu sempre gostei desse olhar técnico, dessa atuação técnica, né, mesmo que eu crescesse em hierarquia, né, técnica, ou se eu ia para um lugar de gestão. uhum, E essa é uma questão muito relevante, né, assim, para os profissionais, e essa divisão acontece mesmo e coloca a gente para pensar. Eu nunca tinha me imaginado na gestão de pessoas, né, com uma equipe, e por que não? Né, assim, depois eu fui me fazer essa pergunta, por que não, né? É o que você falou, né, eu sou comunicativa, tinha isso, experiência, tinha possibilidade, sei lidar com pessoas, qual seria o problema, né? Mas tinha um pouco dessa questão, não, quero seguir a carreira técnica, quero seguir a carreira técnica. E aí isso pegou, né, no momento em que eu tive que buscar mesmo uma orientação,
assim, eu busquei um direcionamento profissional, Hum, para entender o que estava acontecendo, né, quase que uma terapia profissional, assim, foi com uma psicóloga, ok. muito conceituada na área de carreira, e que me facilitou muito em te mostrar: "Olha, por que que você está fugindo disso?", né. Então esse foi um ponto chave, né, assim, de entender também como os rumos que eu tomei na área, né, de comunicação. Fui por esse rumo, né, acho Uhum. que protagonizei o que estava sendo colocado para mim, mas ainda tinha alguma coisa, tinha um algo a mais ali. E aí, assim, acho que isso vai ser uma eterna dúvida, a gente nunca vai conseguir responder 100%, né, a Raquel não vai conseguir responder 100%, eu não vou conseguir responder 100%, se né, você um dia quiser colocar e acrescentar também, por isso, porque a gente gosta muito do que faz, né, com o jornalismo e com a comunicação, né, a gente não quer abandonar e não abandona. Então eu comecei a repensar mesmo se, né, se era mesmo, né, se eu estava curtindo a travessia, porque é de fato uma travessia, se ela estava sendo boa para mim, o que que eu, né, assim, para onde eu iria, né, assim, eu me sentia em alguns momentos, assim, meio à deriva, Uhum. sabe. Então eu Sim, comecei a sim. pensar, né. Pensar assim, trabalhei com projetos incríveis, né, assim, a gente trata como filhos, né, então, e coloquei para pensar. Quando veio a pandemia acho que é muito paradigmática, né, É. então, ela mexe um pouco com as estruturas, né, assim, eu me peguei me perguntando assim: "Nossa, já passei por tanta coisa, né, já vivenciei tanta coisa, já testemunhei tanta coisa, mais essa, né". E chegou um momento, assim, né, eu já tinha feito 2 especializações, já tinha feito um punhado de cursos, né, porque eu sempre gostei de estudar, e eu falei: "Para onde eu vou?", né. E eu tinha deixado lá atrás um sonho antigo, né, que era um sonho de uma carreira acadêmica, de mestrado, que eu nunca encontrei um espaço também na comunicação na época, depois pensei em fazer na administração também, fui deixando, né, Sim, sim. foi ficando. E aí, em 2020, assim, mais para o final do ano, acho que foi chegando dezembro, a gente começa a ter ideias mirabolantes, e eu tive uma dessas ideias mirabolantes, né, eu estava trabalhando home office, e era isso, ficava o dia inteiro no computador, desligava o computador e ia para a tela da televisão, pra Netflix, né. A gente até foi bem, eh eh assim, bem criativa aqui em casa para, né, para conseguir, ficar em segurança e também manter a sanidade, né. Mas numa dessas aí eu falei: "Ah, quer saber? Quem sabe esse não é o momento", porque assim, eu falei: "Gente, não sei É. quanto tempo isso vai durar", né, a gente não tinha uma percepção de tempo, né. Hum. Então assim, no início era assim: "Não, isso vai ser rápido", e aí os meses foram passando, É. né. Aí eu falei: "Preciso fazer alguma coisa". E aí, num num assim, numa coisa, assim, num Deu dia, assim, deu um insight, peguei assim. eu fui né, assim, joguei no Google aqui, psicologia, Belo Horizonte, obtenção de novo título, e a PUC estava ali piscando para mim. Estava inclusive num período de mandar a documentação, e eu mandei a minha documentação: "Deixa eu mandar, vamos ver o que que acontece", né. E rapidamente me responderam, foi muito rápido. Eu às vezes nem foi, mas eu tive a percepção de que foi muito rápido. Uhum, Me sim. responderam, que eu tinha uma possibilidade, né, pelo meu currículo da comunicação com a psicologia, eliminando 12 disciplinas. Eu falei: "Gente, vou fazer". Uau. É muita coisa, né, é É, muita é. coisa. Foram 13 no final, depois eu consegui mais uma ao longo do curso. Uau. Então eu decidi fazer. Já estava em casa, o curso estava acontecendo online, com, né, a Ah. maior parte das aulas síncronas, né, o uso do Uhum. Teams bombando, tanto Isso, para o isso. trabalho quanto para as faculdades. E aí, e eu simplesmente me encantei, assim, desde o primeiro contato, sabe, assim, foi de uma, sabe, de uma admiração, assim, de: "Gente, isso aqui faz muito sentido para mim". E aí, as coisas foram acontecendo, o curso foi passando e eu cada vez me interrogando se eu, né, se eu realmente queria estar,
ainda e para onde iria na comunicação. Então, assim, foi quase que um passar de páginas, assim, né, dessa transição. Mas eu precisei, claro, ter os pés no chão, né. Então eu comecei um curso, já estava com 40 anos, porque eu sou de janeiro, então eu já tinha, assim, né, a gente já tem com 40 anos a gente tem que ter projetos, né, assim, financeiros, né, a gente não pode ficar considerar, por exemplo, né, assim, não ter uma reserva mesmo que pequena, então, assim, com o trabalho eu consegui fazer uma certa reserva, e planos mesmo, né, assim, eu sou casada, então já tinha construído outras coisas na vida, já tinha decidido não ter filhos, né, então essas decisões, assim, são difíceis, claro, mas também são mais fáceis, né, assim, no meu caso foi um pouco mais fácil em comparação com outras pessoas. E aí, estava ali em 2022 e muito pensativa e me sentindo cada vez mais convocada, pela psicologia, e olhando para a PUC, né, então nesse momento eu já estava presencialmente, né, Hum, cursando as disciplinas presencialmente, não me pergunte como eu consegui, mas funcionou, e muito dedicada, sempre muito dedicada. Virei algumas noites, mas sem arrependimento nenhum. Assim, realmente foi uma história muito legal, está sendo uma história muito legal. sim, sim. E olhando para a PUC e pensando numa oportunidade que eu não tive na primeira graduação, que foi a oportunidade de você estar numa universidade, e o que que a universidade tem a te oferecer? Ela já te oferece o ensino, assim como uma faculdade, um centro universitário. Mas a universidade te dá pesquisa e extensão. Que são, assim, são fundamentais, assim, para quem, quer ir para uma carreira acadêmica, mas também para quem quer circular para além dos muros, né, daquela instituição. Então eu já comecei a olhar para aquilo e como que eu vou trazer isso para minha vida, e o curso foi ficando cada vez mais complexo, né, e eu querendo assim, aprofundar mais. Então eu fiz uma escolha aos pouquinhos, né, fui organizando, né, a minha saída, e no momento oportuno, estava numa empresa, que estava passando por muitos processos de mudanças também, e aí eu me fiz essa pergunta mais radicalmente, falei: "Acho que a hora é agora de fazer a mudança", né. E fiz, né. Assim, foi uma escolha meio assim, né, quando você está trabalhando num lugar e às vezes assim: "Ah, eu acho que meu ciclo aqui já, né, já tá bom e quero Sim. mudar", e isso é super natural no mercado. Foi mais ou menos essa reflexão que eu fiz, só que eu fiz essa reflexão, assim, eu realmente saí da área de comunicação, trabalhei até o final de janeiro de 2023, no dia 1º de fevereiro, encontrei com uma professora querida da PUC, e falei com ela: "Olha, criei coragem de sair, né, sair da área, agora eu sou 100% psicologia, me coloca em qualquer coisa". Ela: "Gente, que coincidência". E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma extensão, um projeto de Ah. extensão. Aí, a partir desse momento também, né, Ju, o seu tempo, você pôde dedicar, 100% ao estudo da psicologia, né, e tudo quer dizer, você fez o desligamento corporativo, né, da comunicação, mas não do conhecimento, né, Então, porque esse conhecimento é eterno, você vai sempre levar com você, mas aí você realmente, assim, desconectou, vamos dizer, como CLT, né, né, sim, passou sim. agora a buscar as oportunidades de trabalho no mercado da psicologia, né, e no ambiente acadêmico, né, então e aquilo um pouco do que eu falei, né, João, um conjunto de decisões ao longo de um tempo, né, porque não é uma coisa simples, né, e o que você, e a leitura que eu faço também, que você tem uma fome, um desejo de adicionar competências, né? E na comunicação você percebi que já tinha adicionado as competências que entendeu que eram as suficientes, né? Não via mais aquele brilho para novas, e aí foi a psicologia que brilhou assim para, nossa, é tudo que eu queria, né? É. É isso mesmo, Ju? É essa a leitura? Assim, curioso que eu comecei o curso de psicologia ainda trabalhando na comunicação, que ajudou muito também, e já Uhum. estava na gestão de pessoas também, então isso me ajudou,
também nessa escuta, assim, eu acho que eu já estava sendo um pouco clínica ali, né, assim, ajuda muito. E isso também é interessante, né, porque nós jornalistas somos ótimos de escuta, a gente tem o ouvido muito afiado, a gente precisa ter, na clínica também. Né, assim, a diferença é o que vem desse, né, desse narrar dessa outra pessoa, né, assim, essa é a diferença, mas tem muita acho que muita coisa do jornalismo eu trouxe para mim e funciona muito bem para a clínica, a escrita, né, que é algo que me demanda muito, né, nas pesquisas, né, e no mestrado, na faculdade era ótimo, adorava sentar para fazer as apresentações e fazer questão, né, então a gente traz um pouco, né, desse conhecimento nosso de comunicação, né. Sim, sim. É, É, ô Ju, e também te conhecendo já há alguns anos, né, e eu sei que você sempre teve esse dom, assim, para psicologia. Eu sempre observei isso, que você gosta, né, de aprofundar os temas e que vão muito além, né, do nosso ambiente do jornalismo, e tal. Mas assim, você já tinha essa aptidão, né, natural, né, e interesse assim genuíno sobre essa disciplina, né? sim, muita gente me fala isso. Eh, e assim, e é engraçado, né, porque assim, eu acho que também para o meu lado, assim, né, de me cercar de pessoas que assim, que me escutam, que me entendem, que a gente pode conversar, pode desabafar, acho que é importante. Essa rede que a gente tem de apoio, de amigos, assim, é fundamental, né, fundamental pra gente, né, assim, na vida inteira, né, assim, ter para onde correr. Eh, eu só não sabia que eu era uma pessoa que estava assim, né, assim, eu sempre fui muito aberta, qualquer pessoa que me procurasse e falasse: "Ai, estou precisando desabafar", eu sempre estava aberta, né, eu sempre gostei muito do meu grupo de amigos, né, das pessoas com quem eu convivo. Mas eu não tinha parado para pensar nisso, né, assim, quando eu fiz a virada para psicóloga, nossa, mas você falou a questão de um dom, né, assim, acho que talvez estava ali, né, comigo desde o início e eu mesma não percebi, né. E É, agora eu percebo, falei assim: que uma legal". aptidão, né, uma facilidade, um interesse, alguma coisa que é muito própria e autêntica, né, não é uma coisa, claro que você vai melhorar, vai ter conhecimento, né, específico, mas assim, tem uma coisa muito original, né. Ô Ju, eu queria saber o seguinte, aquela sua terapeuta que você conversava com ela lá, ainda, como é que é? Você ainda, você falou para ela, ó, eu agora mudei, ou ela vai descobrir aqui nessa entrevista que você continua tendo contato? Eu fiquei curioso em saber isso. Então, eu encontrei, eu não eu tô a última vez que eu a encontrei, eu não lembro se eu já estava estudando psicologia, se eu comentei isso com ela. Então provavelmente ela acho que ela vai descobrir dessa trajetória toda aqui. Né, boa É, ideia, assim, e eu acho que ela vai até falar assim: "Gente", né, assim, talvez, assim, era até um caminho que estava sendo colocado ali pra mim mesmo, né, assim, mas ela vai descobrir aqui, eu então, acho. tá bom. Aí eu queria agora entrar no ambiente acadêmico, né, da PUC Minas, que a Juliana, ela tá, então, como ela contou, né, se graduou, se formou, já está fazendo mestrado e está participando de vários estudos e pesquisas no laboratório de estudos e pesquisas em psicanálise e crítica social do comportamento, vinculado ao programa de É do pós-graduação em psicologia da PUC Minas, que é o LAPCRIS, certo, Ju? Isso, isso, LAPCRIS é Laboratório de Estudos e Psicanálise, de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Crítica Social do Contemporâneo. Do contemporâneo. É isso. É, Não sei se eu falei alguma desculpa, você coisa. falou Ah, comportamento, do o comportamento, que não, do não deixa de ser, contemporâneo. mas Não, é que eu peguei aqui de relance não, sem aqui. problemas, sem É, problemas. aí, eu gostaria que você explicasse um pouco dessas várias pesquisas. E eu sei que assim tem o projeto LAIE, certo? Tem o projeto você ah, estuda sobre feminicídio, as masculinidades, enfim, são muitos assuntos e assuntos também que são abrangentes, são assuntos complexos. O que que você podia dar uma visão geral para a gente sobre
esses temas que você está trabalhando, o que que você podia adiantar, destacar, enfim. Compartilha um pouco aqui com a audiência do podcast Outra Visão, viu? Não, ótimo. Que assim como na comunicação e no jornalismo a gente vai abrindo os leques, como eu falei, na psicologia também, a psicologia é um universo, né, de possibilidades, e mesmo dentro, né, quando você vai, por exemplo, na psicologia clínica e vai pra perspectiva da psicanálise, você também tem um leque de possibilidades, né. Como eu comentei, em 2023 eu encontrei uma professora, que é a Márcia Mansur, uma grande querida também, ela é da psicologia social, é uma pessoa com uma referência, na psicologia social e uma, né, grande querida também, então, pessoa que eu mantenho contato ainda e gostaria de manter contato até hoje. E com a Márcia, foi um projeto super interessante, é um projeto de extensão, que foi um diagnóstico socioterritorial feito na Guaicurus, né, assim, um diagnóstico necessário do trabalho sexual, principalmente para entender os impactos da pandemia ali na região da Guaicurus, né. Acho que para quem não é de Belo Horizonte, para entender, talvez faça uma referência, dependendo da geração, a minissérie da Globo, muito conhecida, Ilha do Furacão, né, mas a Guaicurus ela tem muitas riquezas, muitas histórias, né, e foi super importante, assim, esse trabalho. Ô Ju, E só foi para um tra contextualizar mais assim um Claro, pouquinho claro. sobre a Rua Guaicurus, porque Uhum. temos audiência em todo o planeta aqui, ó, tá o globo. Aham. Então, é uma região central da cidade de Belo Horizonte, né, que ela é famosa pelos prostíbulos, certo? E também Isso. por os bares, e não sei o quê, mas assim, é uma zona, literalmente uma zona boêmia da cidade, é isso? Confere? Isso, isso. E aí, assim, não usa tanto o termo prostíbulo, porque na verdade são hotéis, né, são hotéis Tá. de alta rotatividade. Aqui eles são apelidados de sobe e desce, porque eles ficam em casarões, né, de 2 ou 3 níveis, então todos têm um acesso por escada, por isso sobe e desce, né. Hum, Então é uma dinâmica muito particular daqui de Belo Horizonte, acho que outras capitais do Brasil, funcionam de uma maneira semelhante, mas assim, acho que igual aqui eu desconheço. E foi um contato importante, acho que primeiro, para eu poder também trazer uma outra questão que me forma enquanto pessoa, enquanto mulher, feminista, e, né, assim, eu acho que o feminismo também são feminismos no plural, né, e isso juntou com uma vontade muito grande de trazer as discussões e as leituras que eu já fazia, né, dos estudos de gênero, pra uma prática, então foi, um primeiro contato ali, e acho que eu comecei a desenhar, a minha intenção de aprofundar na questão da violência de gênero, né, especialmente a violência contra a mulher. Eh, Esse diagnóstico nós trabalhamos, em 2023, né, assim, até o final do ano, até o final de 23, e nessa época, né, eu ainda estava como estudante, né, de psicologia, eu ia fazer a disciplina de clínica psicanalítica, que era uma disciplina muito esperada, eu já tinha feito uma disciplina da psicanálise, e essa seria a segunda e muito esperada, e eu fiz muita questão de cursar essa disciplina no período da manhã, eu estudei o curso inteiro à noite, então essa ah, especificamente optei por estudar de manhã, para poder estudar com a professora Jaqueline Moreira, que é uma outra referência que eu também tenho. E eu já conhecia, a Jaque, né, por nome, né, por algumas palestras que ela já tinha feito, me identifiquei muito com a fala dela. E no segundo dia de aula, ela já tinha comentado sobre, a vinculação dela, assim, com a pesquisa, né, e com assim, a própria pós-graduação da PUC, e aí eu perguntei: "Ah, né, assim, eu trabalhei na comunicação", isso foi, assim, uma conversa de um corredor, assim, ah, "trabalhei na comunicação, fiz a transi estou fazendo a transição pra psicologia, queria muito me vincular, né, em pesquisa, extensão", e aí ela me passou o telefone dela, me pediu para poder mandar uma mensagem e, assim eu fiz, e no mesmo dia ela me incluiu num grupo de pesquisa, que é o grupo que eu estou até hoje, desde agosto de 2023,
que é o grupo, a gente chama de Feminicídio Brasileira, Heranças Coloniais e Reverberações Estruturais. A Jaqueline é uma das coordenadoras, outra pessoa que coordena é a Mônica Januzzi, que também coordena o LabCris, que você comentou, né? Isso. A Jaqueline coordenou o LabCris durante muitos anos, hoje é a Mônica, e aí, desde então, estou nesse grupo, né? Então, acho que foi uma identificação imediata, né? E uma oportunidade de adentrar aí nas pesquisas relacionadas à violência de gênero, especificamente o feminicídio, né? Numa perspectiva psicanalítica. E desse grupo, o projeto Laie, que você mencionou, é um projeto de extensão que existe desde abril de 2024, também pela PUC, é um desdobramento da pesquisa do Hum. feminicídio, assim como o projeto de masculinidades. Ô, Ju, só uma É, dúvida. O que significa claro, laie? O que que é laie? Laie. A Então, minha ignorância vai ter que imagina, perguntar. esse nome foi escolhido, é um nome que vem do Yorubá, que significa estar viva. Foi escolhido pela Mônica, pelo grupo, porque a gente tem uma leitura, é, dentro de estudos de gênero, uma leitura decolonial. A gente pode explicar isso aqui também, o que que é isso, né? E vem, assim, muito influenciada por uma referência que é a Yoronke Yoyumi, que é nigeriana, né, que lançou um livro chamado A Invenção das Mulheres, em que ela faz uma discussão sobre a questão do gênero, né, assim, de que o gênero na cultura iorubá não funcionava tal como funciona nas culturas ocidentais, né, do ponto de vista de um binarismo, né, essa questão homem-mulher, né, passando por funções mesmo, né, assim, sociais que a gente vê hoje. Então, foi inspirada, né, são leituras que a gente faz na pesquisa, então veio, né, para esse projeto de extensão, porque é um projeto, assim, falando da diferença entre pesquisa e extensão. A extensão, então, é uma atuação que você faz fora do território da universidade, a universidade está ali, mas fora desse território, em um território de uma comunidade, na cidade, Ok. né, e é uma atuação ali em Betim região, mas principalmente hoje a gente tem parceiros que estão ali em Ibirité, Sarzedo, e recentemente fechou uma parceria também com a Associação das Prostitutas de Minas Gerais, que é a Prosmig, que aí vem dessa relação do primeiro projeto de extensão que Lado. eu fiz, né? Uma necessidade que a gente identificou, principalmente porque o diagnóstico apontou sobre questões de violência, né, muito presente. Então, a gente vai fazer um trabalho também aí, Ô, Ju, eu combinado. tenho uma dúvida, que é o seguinte, quando se faz as pesquisas, esse contato, vocês fazem a pesquisa in loco, vão lá nos locais e fazem atendimentos presenciais com as pessoas. Como é que é essa abordagem em chegar nas pessoas, no local e de fato conseguir extrair essa informação que você precisa, né? Enfim, ouvir, né, o que que as pessoas têm a dizer sobre os problemas, sobre as dificuldades, a violência. Como é que é? Eu tenho curiosidade de saber assim, como é que é esse ir a campo, assim, para fazer essa pesquisa. Enquanto isso, Ju, você vai falando, só para a gente ilustrar aqui, vai falando e eu vou compartilhar aqui a página da rede social do LabCris e o Linktree, enfim, para a audiência poder que esse conteúdo, né, que a Ju está falando, ele está disponível para todos, né, pela internet e eu vou deixar os links na descrição deste episódio, Ju. Mas vai falando, vê se Ai, ótimo. você tá enxergando aí a tela. Olha, já entrou. Que lindo. Então vamos falando, vamos lá. E já que você está mostrando aí só para acompanhar, né, assim, vou ver postagens aí de um evento, né, que vai acontecer em setembro, Ah, que vamos é a aqui. primeira, né, assim, o primeiro resultado, vamos dizer, de um grupo de pesquisa, né, de um evento em que a gente compartilha práticas, experiências, com a comunidade acadêmica, com o terceiro setor, as políticas públicas, né, no sentido mesmo de, né, de democratizar,
né, tudo que a gente está fazendo, poder trocar, aprender. E o que que acontece, Paulão? Nesse grupo de pesquisa, né, do feminicídio brasileira, nós usamos um método chamado narrativas memorialísticas. É um método de pesquisa na psicanálise. Eu comentei aqui da Jaqueline Moreira e também a Andréia Guerra, que é da UFMG. Assim, elas desenvolveram esse método há algum tempo, que é um método voltado para a escuta, né, assim, de temas sensíveis, e nós estamos falando de, né, de feminicídio, obviamente é uma escuta extremamente sensível. Então, na proposta do grupo, nós fazemos escutas de mulheres, né, sobreviventes, né, e vítimas de tentativas de feminicídio. E aí, nessa escuta, a gente não é uma entrevista, né, eu acho que essa talvez seja a grande distinção aí, né, das entrevistas que são as entrevistas em pesquisa são semelhantes às entrevistas que fazemos no jornalismo, né, e aí eu acho que é importante dizer que a gente espera ouvir sem tanta interferência, né, então, parte-se de uma pergunta disparadora, que é: "Conte-me sua história de vida", e a partir desse momento a gente, né, ligou o gravador, isso claro, né, com toda a aprovação de um comitê de ética, ligou ali o gravador e essa história, vai surgir e obviamente vão surgir os atravessamentos da violência. Depois, a gente transcreve essas narrativas e a gente vai fazer uma avaliação, né, uma análise mesmo, né, que são categorias de análise, né, o que que vai aparecer ali, e é um olhar na perspectiva da psicanálise. Acho que talvez não caiba, entrar tanto nesse detalhe, mas a gente começa a perceber, semelhanças entre as histórias, algumas diferenças, claro, singularidades, porque a psicanálise trabalha com o singular do sujeito, e a gente começa a perceber também muitos elementos importantes, né, desse fenômeno social, né, que é a violência de gênero e, por si só, o feminicídio. No caso do Laê, que você está mostrando aí, né, que foi Uhum, uma visita que fizemos recentemente a Inhotim, essas mulheres que estão aí são mulheres da ONG Elos de Amor, que é uma das nossas parceiras lá em Ibirité. uhum, Eh, o que que nós, percebemos? Percebemos, assim, dessa própria, escuta das narrativas, a gente percebia que muitas dessas mulheres que narram não faziam acompanhamento psicológico, por exemplo, né. Eh, e também que, às vezes, um acompanhamento psicológico, né, assim, individual, ele é, né, assim, a gente está aqui para isso, quem é psicólogo clínico está aqui para isso, mas a gente precisa trazer outros recursos para essa escuta sensível. Na clínica também é assim, a clínica da violência nos ensina isso cada vez mais. É uma clínica da violência, é uma clínica do trauma, é uma clínica com questões extremamente complexas, né, assim, que às vezes o repertório que a gente tem de manejo clínico não é suficiente, a gente precisa entender para onde ir, né. E aí, o Laie, ele trabalha tanto com essa questão do atendimento, então a ONG Elos de Amor passa para a gente, né, algumas demandas, né, que são necessárias para atendimentos individuais, os extensionistas fazem esse acompanhamento, nós temos supervisão clínica também, coletiva, e também os chamados ateliês, que já está, vamos entrar aqui né, assim, já tem mais de um ano, né, começou em abril de 24, isso, né, já fez um ano, está entrando numa nova rodada de ateliês, que não são oficinas, no primeiro momento tinha esse nome de oficinas, mas as extensionistas, uma é a doutoranda, que é a Maria Vasconcelos, e outra é pós-doutora, que é a Daniele Monteiro, conduziram, são pessoas que estão ligadas às artes também, às múltiplas expressões artísticas, e aí elas trazem isso para um grupo, né, e aí, assim, é interessante que quando a gente, estava conversando para poder fazer a divulgação do evento, esses elementos que estão ali, né, de linhas, de costura, tem um tecido ali, hum, são fruto desse trabalho dessas 2 artistas, né, a Maria é psicóloga e psicanalista,
A Dani é do serviço social, também fez mestrado, doutorado na psicologia e hoje está estudando belas artes, está fazendo uma graduação, né? Ela terminou o pós-doutorado e está fazendo. É outra pessoa que gosta muito de estudar. Então a gente percebe, né, e voltando um pouco para a narrativa memorialística, a escuta não para por aí, né? Depois dessa análise que nós fizemos, a gente pensa assim, como a gente faz uma devolutiva para uma pessoa que narrou uma história tão sensível, que já é difícil, foi difícil de viver, é difícil de recontar, e a gente vai devolver isso como, né? E partimos sempre de uma premissa de que esse conhecimento, ele não é nosso, né? Ele não precisa ficar fechado, a gente precisa devolver, né? E até essa devolutiva precisa ser feita de forma sensível. Então, uma das etapas da narrativa memorialística é justamente convidar artistas, né, em suas múltiplas expressões, para que escutem essas narrativas e transformem, né, em algo da arte, né, para que essa devolutiva seja feita de uma forma sensível. Isso vem da filosofia, né, do Rancière, em Partilha do Sensível, e é incrível ver, né, como, né, assim, como que isso reverbera, como a Dani, essa que eu estava comentando, a Dani Monteiro, Uhum, recentemente fez uma apresentação de um espetáculo de dança em que ela trouxe 5 narrativas, e aí algumas das mulheres que foram ouvidas estavam lá, né? Então, assim, o impacto disso acho que eu não consigo nem falar, assim, detalhar, né? Assim, só vendo mesmo para entender. É, então, é isso tudo mais um pouco, né? E também comentar que, assim, as pesquisas e as relações com as pessoas, né, a gente vai alçando voos. uhum, Então, tem uma pessoa também super especial que também está na coordenação da pesquisa do feminicídio, que é o Davi Moreno. O Davi hoje ele está vinculado à Universidade Federal da Paraíba e nas discussões nossas, né, no grupo de pesquisa, a gente se reúne quinzenalmente, ele estava comentando sobre um grupo que ele estava conduzindo, que é uma pesquisa, chama Clínica das Subalternidades, um estudo sobre as implicações das violências estruturais para a teoria psicanalítica. Eu me interessei muito, e o Davi é uma referência para mim também. Então, eu fiz contato com ele, perguntando sobre a possibilidade de participar. Então, eu também estou participando quinzenalmente desse grupo online. Queria muito poder estar de 15 em 15 dias em João Pessoa, mas infelizmente não é possível, né? Então, eu participo online. E está sendo muito importante também, assim, aprendendo muito com as leituras lá. aqui, ó, pessoal. Então, Ju, obrigado aqui pelo, né, esclarecer tanta coisa sobre como que é acontece a pesquisa, né? Porque é um esclarecimento que eu nunca me envolvi com esse tipo de pesquisa, de estudo, então assim, eu tinha dúvida de como é que acontecia, né? E é muito interessante, são temas sensíveis, temas delicados, tem que ter todo um cuidado. É aqui, pessoal, tô navegando aqui pelo Instagram, então, do LapCris, convidando a todos para visitarem a página, né? Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o trabalho do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Psicanálise e Crítica Social, certo? Agora não errei, Certo, não certíssimo. errei aqui. Também eu vou mostrar aqui que dentro do Instagram aqui do LapCris tem um link aqui que é do Linktree, que eu achei muito interessante para quem tiver, né, curiosidade, aqui tem um link com vários artigos, estudos, livros, muito conteúdo aqui disponível, gratuito, palestra. Então, assim, tem muita informação aqui disponível, né, Ju? É isso aí, Sim, tá certinho. Como bom jornalista aqui prestando um serviço, né, compartilhando esse link. Lembrando que vai estará na descrição deste episódio e também convidando ao pessoal a entrar aqui também que tem agora vocês têm um canal no YouTube também que chique, isso, hein? Conta um pouquinho aqui exatamente. do que você pode contar aqui um pouquinho. Então, é,
a gente, né, nós na academia, a Isso, você gente vai acha? aprendendo aos poucos, olha, né, estou Ah, me é vendo você, ali. Gil, tava sentindo. A gente está aprendendo, né, as formas de reverberar informação. Acho que a comunicação ajuda muito, mas muito mesmo, a trazer, é uma habilidade, né, assim, acho que a gente traz para a pesquisa. É, assim, hoje, né, um laboratório de pesquisa precisa estar, né, numa rede social, né, o Instagram é a principal rede social que a gente percebe hoje, dos laboratórios, por aí, né, Brasil afora. Hum, Mas o conteúdo em vídeo, ele é muito rico, né, Paulão? Não é à toa que um podcast está sendo feito em vídeo. Então, assim, o vídeo, ele isso. acrescenta muito, né? E o YouTube é uma plataforma muito importante para a gente estar. Esse vídeo que você está mostrando foi uma conversa, que a gente finalizou, né, assim, a programação do grupo de pesquisa, né, Feminicídio Brasileira, no semestre passado, com a Itainara Tuxá. A Itainara é uma mulher indígena do povo Tuxá, da Bahia. Ela é psicóloga, uma pessoa super atuante, né, tanto no Conselho Federal de Psicologia quanto no Conselho Regional de Psicologia lá da Bahia. E ela, né, assim, ela estava trazendo para a gente a questão da violência de gênero no contexto indígena, né, porque a Olha gente só. chegou numa fase, da pesquisa, e eu falei que eu ia explicar o decolonial, né, Sim, sim. é, e, obviamente, a questão, né, do porquê que a gente chama feminicídio a brasileira, né, se a gente fala, traz isso por uma hipótese mesmo, né, assim, o Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, né, a América Latina é a região que mais mata mulheres no mundo por serem mulheres, né, e isso é importante de colocar. E, assim, é preciso interrogar por que que isso acontece, né? Então, quando a gente traz ali no título da pesquisa, né, as reverberações estruturais, a gente está falando, né, de uma sociedade, patriarcal, ocidental, branca, né, todas essas influências que a gente vê. Mas a gente traz um detalhe que é a questão né, do colonial, né, e daí o decolonial, né, assim, pensando em América Latina, o que que nós temos em comum com os nossos, né, com os nossos vizinhos, né, que passamos por um processo de colonização, né, e o Brasil com uma particularidade, um processo colonial, vinculado, assim, entremeado ali com a questão da escravização, né, que terminou tardiamente, né, e interroga-se ainda, assim, será que terminou, considerando todo o atravessamento, todas as questões que a gente vê hoje, sobre raça? Então, quando a gente fala de uma perspectiva decolonial, a gente está falando de leituras, brasileiras, latino-americanas, ou mesmo leituras né, assim, que não necessariamente estão aqui no nosso território, mas que têm esse olhar, né, para esses atravessamentos que eu trouxe aqui, né, da questão, né, de termos sido colonizados e a questão racial muito presente. E aí, se a gente fala, né, feminicídio brasileira, a gente precisa ouvir mulheres brasileiras, né? Então, assim, também ouvir as mulheres indígenas e também estamos fazendo a escuta de mulheres quilombolas, né, para ter essa diversidade mesmo de perspectivas e de formas com que elas atravessam mesmo a violência, né? Mais uma vez, encontramos similaridades, né, pontos em comum, muitos pontos em comum, mas também encontramos algumas particularidades, né, e foi justamente essas particularidades que me levaram para a minha pesquisa de mestrado, né, que eu estou me propondo a fazer, né, a escuta de mulheres quilombolas em contexto urbano, em Belo Horizonte, região metropolitana, para entender, claro, né, a gente, escuta, vai muito por essa linha, né, mulheres que são atravessadas pela violência de gênero, ou que já passaram pela questão do feminicídio, mas que, de certa forma, lutam, né, assim, trazem uma questão de luta, de coletivo, de ancestralidade muito diferente, né, assim. E o que que a gente pode aprender, né? Quando eu falo a gente, nós mulheres, mas também todos nós, né, enquanto
enquanto brasileiros, né, o que que a gente pode trazer, Verdade, né. né? Exatamente. Ô, Ju, maravilhoso, assim, são muito interessante conhecer mais a fundo sobre essa sua nova fase de vida, né, dentro do ambiente acadêmico, dos estudos, das pesquisas, e esclarecer um pouco mais sobre como que é o trabalho, né, entender a rotina e a importância dessas pesquisas e estudos, e de certa forma também poder contribuir aqui para divulgar um pouco mais sobre o evento e sobre como é importante o trabalho das pessoas que estão fazendo essas pesquisas de assuntos que estão aqui na nossa sociedade. Todo momento a gente vê notícias e, enfim, casos e casos assim, enfim, tem que ser estudado e discutido, né? São temas que não podem ser guardados como se não tivesse acontecendo. Mas, Ju, eu gostaria de caminhar também para o final. Primeiro, te agradecendo muito pela sua atenção, pelo carinho e por aceitar aqui o convite de participar do podcast Outra Visão, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, para compartilhar tanto conhecimento e tanta coisa bacana aqui para a audiência do podcast Outra Visão, que lembrando também está sempre aberto aí para PUC Minas, né, para o pessoal da psicologia, para divulgar os trabalhos, enfim, sempre à disposição. Para a gente fechar, Ju, eu vou te pedir duas coisas. Saber se você tem alguma coisa que eventualmente eu não perguntei, que você gostaria de colocar para a gente concluir a nossa entrevista. E como já é de praxe aqui, eu sempre peço para o entrevistado, para a entrevistada, no caso, deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Ah, primeiro te agradecer, Paulão, né, assim, o convite maravilhoso, demorei um pouquinho, mas como falei, né, assim, foi o momento certo, né, até para poder acho que eu tinha muitas dúvidas também, então eu precisava entender os meus momentos para poder ter como falar aqui, Falar que né. faz uns 2 anos que eu tô convidando a Ju, a gente tá negociando essa Sim, entrevista, mas falei, Ju, no seu tempo, no seu momento, que acho que isso que é o bacana, né, Ju? Cada sim, um tem seu sim. tempo, seu momento, e o momento chegou, é isso que eu fico feliz também. É, não sei se eu teria tanta coisa para falar há 2 anos. Acho que seria uma Então, conversa completamente diferente. Mas foi ótimo, né, obrigada por abrir espaço para uma temática também que para mim é muito importante, né, e divulgar aí tanto o trabalho do Lapcris, né, que eu estou, assim, apaixonada, né, é muito bom poder estar na pesquisa e muito, e se dar bem também com as pessoas que estão ali pesquisando com você, né, e alçando voos, isso é muito bom. E assim, né, como mensagem final, difícil isso, né, a gente não quer que termine, queria ficar aqui mais. Mas, como mensagem final, eu acho que como a temática aqui né, foi muito sobre transição de carreira, eu vou trazer uma pergunta que muita gente me faz, assim, né: "Nossa, mas como que você conseguiu?", né. Algumas vezes eu respondi com coragem, né, mas eu uso a palavra coragem muito no sentido, né, de Guimarães Rosa mesmo, né, das coragens ali que a gente precisa, né, o que a vida quer dar a gente é coragem. Eu até usei esse trechinho no meu convite de formatura da psicologia, eu gosto muito de Guimarães Rosa, eh assim, não é uma mera coragem, eu acho que entender mesmo, o desejo, para onde quer ir, e claro, não é fácil, não é simples você tomar uma decisão e partir para ela, eu acho que a decisão precisa ser pensada, precisa ser planejada, organizada, né, mas eu acho que a gente chega numa fase da vida, principalmente depois dos 40, em que a gente quer buscar, né, buscar um pouco mais de paz, fazer as coisas que a gente gosta, dentro das possibilidades, né. Eh, e abrir o coração para se ajustar, né. Eu saí, né, de uma função de gerente para estagiária, né. Aí você me pergunta: "Como foi isso?". Foi ótimo ser estagiária, aprendi muito, assim como fui estagiária no jornalismo, também aprendi muito, ditou, né, eu contei essa história do estágio na Fiat, ditou a minha carreira, né, e o estágio que eu fiz os estágios todos que eu fiz na psicologia também estão ditando, né, porque estão comigo e vão estar aqui comigo para sempre, né, então, é isso, se organizar e vai, né.
E quem, né, assim, quem tiver interesse em vir para a psicologia, quiser entender um pouco mais sobre a psicanálise ou sobre a temática de pesquisa, fiquem à vontade para me procurar, né? Pode colocar depois. O meu Instagram é fechado, mas pode me mandar mensagem que eu respondo. Então, É, né? E é isso, fico super à disposição. então, Tem o LinkedIn também, o LinkedIn também fica mais fácil. já tá na minha lista de links, viu, Ju? Que eu Tá. sempre coloco no site do podcast Outra Visão, o perfil do entrevistado com todos os links associados à entrevista e também estará aqui no YouTube, plataformas de áudio, né, Spotify, etc. Ju, muito obrigado Ótimo. mais uma vez. Um beijão para você e muito obrigado. Sucesso na sua nova carreira. Um beijo. Tchau. Obrigada, Paulão. Obrigada.